Livro de Lucas, capítulo 22. A palavra de Deus diz que Jesus, depois que saiu da Santa Ceia, ele veio para o Monte das Oliveiras e trouxe juntamente os seus discípulos, 11 discípulos, porque Judas naquele momento saiu para cumprir o que ele teria que fazer. E Jesus chegando aqui no Monte das Oliveiras, nesse lugar específico, chamado Getsemani, ou Getsemani, Jesus, ele teve um dos seus maiores desafios no seu ministério. Ele foi tentado pela primeira vez lá no deserto, e aqui ele foi tentado nesse momento decisivo, nesse momento final. Ele foi tentado a desistir, porque aqui se travou uma grande guerra ou batalha espiritual. Imagina aí Satanás convocando todos os seus demônios, todo o seu exército para vir para este lugar, para tão somente impedir que Jesus fizesse o que ele teria que fazer aqui. Porque a vitória de Jesus e a vitória do povo de Deus, ela não se deu lá no Calvário, ela se deu aqui no Getsemani. Na verdade, ela se consumou no Calvário, mas foi exatamente aqui que Jesus venceu o diabo. Se vocês observarem em uma cena que eu creio que nem o próprio diretor do filme A Paixão de Cristo tenha observado, mas o filme já começa com uma cena impactante de Jesus, esmagando a cabeça da serpente. Aquilo ali foi profético, porque aqui Jesus, de fato, estaria esmagando a cabeça falando da autoridade. A autoridade está na cabeça, é onde existe o domínio, o controle. Então aqui Jesus tomou o controle, porque Satanás queria impedir ou fazer de tudo para que Jesus não fosse para o Calvário, mas aqui ele venceu. E chegou o momento desse contexto que Jesus ele foi orar. E por 3 vezes ele pediu aos discípulos para que intercedessem por ele, orassem com ele, ou velassem com ele. E por 3 vezes ele encontrou os discípulos dormindo. E por que eles estavam dormindo? Não porque eles não vigiaram, porque eles não tinham essa capacidade de interceder ou de velar pelo Senhor, mas porque o peso do mundo espiritual, da pressão que estava neste lugar, eles não suportaram, dormiram. E Jesus por 3 vezes faz a mesma oração. E ele diz: Pai, se possível, passe adiante este cálice. Todavia não seja o que eu quero, mas o que tu queres. E a Bíblia diz que ele começou a suar gotas de sangue. Existe um processo que o médico francês, ele dá o nome de hematidose, em que os vasos sanguíneos começam pela pressão a se romper, e a ter uma hemorragia interna, e o sangue descia em gotas de sangue, caindo sobre a terra, misturando-se com o seu suor. E esse processo se dá geralmente quando alguém está no seu limite. Alguém que já muitas vezes pensou em tirar a sua vida por causa da pressão. Tem gente que neste momento quer o alívio, quer fazer qualquer coisa, e muita gente acaba se matando, se suicidando, se lançando, porque a pressão é tão violenta. E essa pressão veio sobre a vida de Jesus. Em outras palavras, Jesus também chegou no seu limite, como homem, porque aqui ele tinha que viver a sua humanidade,
Quando lá no deserto o diabo tentou Jesus, foi para que ele lançasse, né, mão da sua divindade para transformar pedras em pães. Porque como homem ele jamais poderia transformar. E ele foi tentado, mas ele rebateu com a palavra, com o que está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E aqui nesse lugar ele foi tentado para que ele, né, lançasse mão da sua divindade, mas ele teve que esgotar todo o seu limiar, todo o seu limite humano, ao ponto de que ele clamou ao Pai naquele momento: Pai, eu cheguei no meu limite. Se possível, né, veja um outro caminho, mas todavia não seja o que eu quero, mas aquilo que eu vim fazer, a tua vontade, que se estabeleça, porque foi para isso que eu vim. E nessa hora, quando chegou o limite de Jesus, queridos, a pressão foi tão violenta ao ponto dele, em outras palavras, humanamente dizendo, pensar em desistir. Mas ele sabia que tinha que fazer a vontade do Pai. Assim somos nós, muitas vezes, diante de pressões. A gente chega no nosso limite, a gente pensa em chutar o balde, em chutar o pau da barraca, em desistir, em declinar. Mas a saída que nós precisamos continuar adotando, olhando para o nosso Mestre, que ele como homem também chegou no seu limite, mas nesse momento ele não desistiu. Nesse momento ele não declinou, pelo contrário, ele mostrou o caminho. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E quando nós optamos por esta saída, você pode ter certeza que Deus vai entrar com o suporte. Deus vai entrar com o socorro. No momento que Jesus chegou a este limite, né, este limiar, a Bíblia diz que o anjo do céu desceu e esforçou a Jesus, né? E deu escape a Jesus. Assim também será com cada um de nós. No momento em que você não souber o que fazer, não souber para onde ir, você pode ter certeza, Deus vai entrar com um escape. Aleluia. Né? Para que você não decline, para que você não desista, porque o caminho que Deus trilhou para Jesus e para cada um de nós é o caminho do Calvário, é o caminho da vitória, é o caminho da consumação da vitória, porque não existe vitória, não existe sacrifício sem obediência. Aqui foi o lugar da obediência. Ele obedeceu, né? Ele obedeceu ao Pai. Ele não fez o que a carne dele queria fazer. E quando há obediência, então Deus recebe o sacrifício. Porque Deus não recebe sacrifício de desobedientes, né? Então ele teve que obedecer no Getsemane para sacrificar no Calvário. E aqui Jesus, pela terceira vez, quando ele vai ao encontro dos discípulos, Jesus os encontra dormindo. E Jesus agora muda o discurso e ele diz assim: agora vocês podem dormir. Em outras palavras, agora vocês podem descansar, porque eu já venci a batalha. Eu já derrotei o diabo. Aleluia. Por quê? Porque o que o diabo queria era que Jesus, por causa dessa pressão, desistisse de ir para o Calvário. E Jesus, neste momento, ele olhou, na hora de tomar essa decisão, ele olhou para mim, para você, ele olhou para uma multidão de almas que precisariam ser resgatadas pelo seu próprio sangue. Aleluia. Né? E ali ele consumou a vitória. Aqui exatamente no Getsemane, ele foi vitorioso. E aí ele vai pela terceira vez e diz: agora vocês podem descansar, né? E logo em seguida ele sai em direção, aqui mesmo no Getsemane, e vem o filho da perdição, né? O homem da iniquidade, através, né, o diabo usando o próprio Judas, e agora vem, e aqui nesse lugar ele entrega o Filho do Homem, né, e com um beijo, e ele diz: amigo, a que viestes? Com um beijo, entrega, você trai ou entrega o Filho do Homem. Mas era necessário isso acontecer, porque
tinha que se cumprir a missão para que ele fosse julgado e depois, né, levasse a cruz até o madeiro Monte Gólgota, onde hoje nós vamos fazer esse percurso, né, para que a gente possa trazer este memorial do sacrifício de Jesus aqui nesta terra. Daqui da cidade, né, aqui fora da cidade, ele é levado para ser julgado, né, dentro da cidade, e lá ele carrega a cruz pela Via Dolorosa, e fora da cidade, no Monte Gólgota, ele é crucificado. E ali se consuma a nossa. A sua vitória está no Calvário, mas ela foi consumada, ela foi ganha, ela foi alcançada aqui no Getsemane. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.